Olá, companheiros, mais uma vez, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver em sua paz, para a continuação do nosso estudo sobre o livro Pensamento e Vida, e hoje é o último estudo dessa série nesse formato. No final, nós vamos informar a todos vocês como é que nós seguiremos, né, a partir já da próxima semana, com uma pequena mudança de formato e que a gente vai explicar e que tem a ver um pouco com o tema até que nós vamos tratar aqui durante esse nosso estudo, né? Por quê? Porque nós estamos num momento, né, da humanidade em que, sem dúvida, é muito especial e todos nós reconhecemos isso, né? A pandemia trouxe um contexto, uma realidade totalmente diferente para cada um de nós daquilo que nós vínhamos vivendo até bem pouco tempo atrás. Nos levou a mudanças na nossa maneira de viver, na nossa maneira, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, né? Tem impulsionado em cada um de nós transformações sensíveis, até mesmo na nossa maneira de ver, de pensar. E tudo isso, sem dúvida, exige de cada um de nós uma ação efetiva, né? Quando nós consideramos a misericórdia e, mais do que isso, a providência divina que atua sobre as nossas existências, e de que uma transformação como essa jamais aconteceria por acaso, né? Jamais aconteceria sem que houvesse uma necessidade e sem que houvesse uma permissão divina para que acontecesse. E não apenas para que acontecesse nesse momento, mas para que acontecesse conosco, né? Ou seja, por que é que nós estamos inseridos num contexto como esse? O que nos ligou a esse tempo, a esse momento, a esse contexto que nós estamos vivenciando agora? Tudo isso precisa ser entendido na intimidade de cada um de nós, né? E não apenas entendido, mas é fundamental que isso traduza, que esse momento traduza transformações efetivas na maneira como nós com a postura que nós adotamos em tudo aquilo que nós fazemos. No nosso trato com a família, no nosso relacionamento com os amigos, nas nossas atividades na casa espírita. A gente imagina, né, que a maioria dos companheiros que estão aqui são espíritas, têm algum tipo de vinculação com o espiritismo e que têm as suas respectivas casas espíritas, né, onde frequentam, onde tem a sua atividade, né, habitual acontecendo, fechadas nesse momento. E haveria duas maneiras, talvez, da gente pensar nesse fenômeno. Um deles seria a gente pensar que isso é uma atuação das trevas que está acontecendo para nos combater, né, para nos tirar do caminho, ou qualquer coisa do tipo, e que, portanto, né, nós teríamos que enfrentar. Ou, mais uma vez, pensar que isso não acontece por acaso, que de quem quer que seja a origem dos fatos, e nós vamos descobrir, né, que se a origem é das trevas, as trevas talvez não estejam tão longe assim, que se isso acontece é porque Deus, de alguma forma, permite que isso aconteça conosco, por um propósito. Sendo isso, a gente passa a encarar quais são os aprendizados que vão ser extraídos desse momento, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas que estão interrompidas, será que isso é por acaso? Ou será que nós estamos no momento em que efetivamente a mediunidade
tem que ser redirecionada para o espírita, né? Nós que sempre nos focamos tanto nos trabalhos espirituais, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, nas psicografias, nas psicofonias, será que esse momento não é uma indicação divina de que o nosso potencial mediúnico tem que trabalhar numa outra direção? Nós que sempre fomos tão ativos, né, e sempre pensamos na propagação do espiritismo em termos de multidões, né, de pessoas reunidas num salão, e de repente estamos num contexto repetido, veja, 1 ano, né, nós estamos nesse processo, e ele acontece de novo, com o mesmo contexto, né, em que nós não podemos nos reunir em grupos, em grupos médios que sejam, né, diante do contexto sanitário que nós estamos vivendo nesse momento. Será que isso é por acaso? Será que não é hora da gente repensar, né, o que significa uma reunião, uma frequência em torno do Espiritismo? E quando nós pensamos ainda mais, né, num estudo como esse, qual que é o propósito de nós termos um estudo, né, veiculado dessa forma? Com todo respeito verdadeiro àqueles que realizam estudos valiosíssimos, como a gente vê Divaldo fazendo isso, a gente vê grandes espíritos, né, praticando essa atividade, que tem o seu valor e que tem a sua necessidade direta de serem feitas. Do nosso lado, a gente entende que podemos dar um contributo, uma contribuição para essa hora e para o que o Espiritismo pode ensinar e trazer a cada um de nós nessa hora de uma outra forma. Porque cada vez mais nós somos chamados a nos aproximarmos. E a função da casa espírita e do espírita, acima de tudo, muda. Né? A casa espírita hoje está espalhada nas residências de cada um de nós. Isso certamente é uma sinalização para o nosso caminho, de que nós não estamos aqui na Terra, nesse contexto, neste momento, para realizarmos talvez obras exteriores, mas para realizarmos obras interiores que efetivamente modifiquem e impactem o nosso contexto como espíritos imortais que somos. Para que isso seja feito, existe um contributo muito importante do contato, do relacionamento que pode se estabelecer entre as almas. Quando o Espiritismo é empregado, é trabalhado com o propósito de aproximarmos-nos uns dos outros, para que nós possamos mutuamente nos oferecer consolação uns aos outros. A verdadeira consolação que o Espiritismo oferece, no sentido da compreensão do planejamento reencarnatório, dos fatos do planejamento reencarnatório, né, dos elementos da nossa existência que, quando bem compreendidos, nos indicam um caminho a seguir, a compreensão das nossas dores e das nossas dificuldades, daquilo que faz parte do contexto da nossa existência, e aí nos apaziguando em relação às dores. Mais do que nunca, o papel que o Espiritismo pode desempenhar para nós, no nosso coração nesse sentido, é fundamental. Todos nós conhecemos hoje alguém que de alguma forma tem sido afetado pela doença, pela Covid. Quer em razão de ter contraído, quer em razão de ter permanecido doente ou até desencarnado, por ter eventualmente ou estar passando por dificuldades financeiras sérias, verdadeiras, em razão do desemprego ou de qualquer outro contexto que esteja vivendo, quer por ter algum parente ou alguém muito próximo passando por essas situações e estar se revoltando, aqueles que estão dentro dos lares e que não conseguem mais conviver com as suas famílias, aqueles que estão trabalhando à distância, fatigados, cansados, sem conseguir compreender o papel da sua atividade profissional para o seu crescimento particular de cada um. São tantos contextos, são tantas dores que nós temos vivenciado e sentido, não, na nossa intimidade, naqueles que estão em volta de nós. Né?
Essa compreensão do planejamento reencarnatório, ela se trata, portanto, cada vez mais premente e necessária para cada um de nós num momento como esse. É muito difícil a gente continuar utilizando o espiritismo para filosofar, para a filosofia, pelo conhecimento apenas, né? O conhecer pelo conhecer. E, de novo, existem muitos que fazem trabalhos relevantíssimos, né? Importantíssimos, de divulgação do espiritismo para aqueles que estão conhecendo agora a doutrina espírita, né? Que usam a palavra, usam os meios virtuais com enorme proficiência, com enorme capacidade, e que sem dúvida são agentes do Cristo na Terra nesse momento, dentro de um papel de divulgação que também precisa ser feito, também é importante nessa hora, né? Mas é sem dúvida um momento em que nós precisamos passar por essa reflexão do que está acontecendo conosco, não é? Vamos olhar, né, para a gente entender essa ideia talvez de uma maneira bem clara, né, quando a gente, dando sequência aqui no Pensamento e Vida, né, vamos olhar esse texto, né, esse trecho que o Emmanuel nos traz e como isso reflete o que nós estamos dizendo, né? Vejamos. Qual pequenino foco infeccioso, não é? Que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Esse trecho a gente estudou na semana passada, né? E vejamos o risco que nós corremos, né? Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Por que nós vivemos num momento de tanta sombra da humanidade? Porque essa sombra nasceu dos nossos pensamentos. Nós não podemos alimentar na nossa intimidade uma linha de pensamento de que nós somos vítimas desse momento. Em hipótese nenhuma. O momento atual é fruto direto das nossas escolhas individuais, como espíritos, que nós vimos fazendo ao longo do tempo nas nossas múltiplas reencarnações. É fruto da sociedade que nós vimos construindo no último século, fruto ainda das guerras do século passado, fruto das crises econômicas, do crescente domínio do poder, da posse, do materialismo sobre cada um de nós, das estruturas que nós criamos para vivenciarmos os nossos vícios, os nossos tormentos, né? Para ganharmos com cada vez mais complexidade, possibilidades de experimentarmos, né, sensações grosseiras. Todas essas ondas vão criando uma atmosfera no planeta extremamente densa. E é essa brecha de sombra, né, que acabou retratando uma sombra enorme e que culminou no surgimento de um vírus cujos ascendentes são espirituais, não são materiais apenas. Ele pode ter surgido de um laboratório, ele pode ter surgido de uma mutação da natureza, isso, né, nós não temos capacidade aqui, honestamente, para dizer o que foi. Mas nós conseguimos sim dizer que nenhum fenômeno físico acontece sem um ascendente espiritual. E que o influenciador espiritual, o ascendente espiritual nesse caso, é claramente, né, a nossa busca pelos bens perecíveis do mundo, ainda que à custa da dor e do sofrimento de nós mesmos e dos outros. Nós temos sido tão persistentes na nossa busca pelo mal, né, que nessa busca nós acabamos por ferir a nós mesmos e aos outros. Quantas doenças já surgiram em razão da nossa invigilância? Quantas dores nós já causamos aos outros para podermos vivenciar os nossos prazeres, as nossas paixões? Só que antes de virar ação no mundo, tudo isso é
pensamento, brecha de sombra, como diz aqui no texto o Emmanuel. É brecha de sombra na nossa personalidade, que está recebendo a sombra maior e que está refletindo nela, está criando nela. Antes de agir, nós pensamos, nós elaboramos mentalmente. O nosso pensamento é força viva, atuante, sobre as esferas espirituais, sobre as esferas fluídicas, nas quais nós estamos inseridos. Pensando, vejam esse trecho, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, quer dizer, na mesma hora, um potencial tantas vezes maior, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências das nossas próprias iniciativas. Que consequências são essas, se não as dores que nós estamos vivendo? Que consequências são essas, né, da desagregação da família, dos comportamentos esdrúxulos, materiais, dos comportamentos sociais estranhos, das fugas que nós temos, né, das inúmeras famílias desregradas, desagregadas, de filhos sendo abandonados pelos pais sem maior preocupação, de ambientes em que o ter, o ganhar dinheiro, o ter poder, são tão importantes a ponto de se fazerem barbaridades, atrocidades contra um outro ser humano. Em um ambiente onde tudo isso se tornou normal e costumeiro, né? Está nas séries de televisão que são assistidas e que se gosta tanto. Ou seja, como diz Emmanuel nesse próprio texto, nós criticamos tanto, mas as séries de televisão que nós gostamos tanto, que estão na Netflix, em outros lugares, em outros, né, meios, refletem essas guerras de poder, de dinheiro, e nós adoramos assistir, porque nos vincula a essas ideias. Então não é que nós temos horror a elas como deveríamos ter. Nós nos sentimos atraídos a elas. Gostaríamos de participar desse jogo, talvez, se tivéssemos espaço, se pudéssemos, se não tivéssemos um olhar da sociedade sobre nós. Ou seja, as nossas ideias, as consequências das nossas ideias estão criando esse mundo para nós mesmos. Vejamos novamente. Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança tantas pessoas quantas concordem conosco. Então pensemos nesse ambiente em que nós somos inseridos por força desse planejamento reencarnatório. O que esse momento está nos chamando claramente, além de outras ações, mas é uma vigilância dos nossos pensamentos, o que nós pensamos. Mas Renato, eu só pensei, eu não fiz nada. Eu também, muitas vezes, ainda tenho pensamentos doentios. Doentios. Só que nós chegamos num ponto em que a gente não pode mais dar desculpa para nós mesmos. Em que nós não podemos ficar dizendo, mas é só um pensamento. Porque esse pensamento está gerando a atmosfera fluídica espiritual que gerou esse vírus, que culminou no nascimento do coronavírus. Materialização, né, das nossas ideoplastias doentias. E é isso que nós não podemos mais nos permitir. Para que a gente consiga fazer isso, né, um estudo detalhado, aprofundado do nosso planejamento reencarnatório é fundamental. Por isso nós dizíamos no começo que o estudo espírita precisa servir para nos redirecionar. Se nós estamos assistindo ainda e acompanhando, que bom que acompanhamos, né? As palestras, os estudos, nós estamos assumindo um compromisso conosco mesmo, de tudo aquilo que nós ouvimos,
Pararmos e refletirmos e trazermos para nós mesmos. E eu pergunto se nós temos feito isso. Se nós temos de fato agido dessa forma. Ou se nós estamos ainda filosofando com esses conhecimentos que nós recebemos, achando bonito, achando belo, reproduzindo para a família, para os amigos, mas seguindo em frente como se nada tivesse mudado. Porque esse não é mais o nosso tempo. Esse não é mais o nosso contexto, não é mais a nossa realidade. De uma tal maneira que todas essas reflexões, como nós dizíamos, nos levam a uma reflexão. Nos levaram e, a partir de hoje, né, nesse estudo em que nós só deixamos aqui algumas pinceladas finais desse capítulo, né, do Pensamento e Vida, nós vamos propor uma mudança no formato dos nossos estudos para aqueles que tiverem interesse, né? Mais uma vez, a gente entende que existem momentos diferentes, contextos diferentes, e é normal, né, que cada um de nós queira seguir em direções diferentes. Por questões de terem mais vinculação com uma forma, com outra, com um tema, com outro, né? Tudo isso é natural e é da individualidade. Cada um tem a sua individualidade e jamais pode ser, né, nós jamais somos forçados por Deus a adotar um caminho ou outro, né? Deus nos oferece múltiplos caminhos exatamente para que nós não possamos alegar que nos faltou oportunidade, né? Mas que mesmo com a nossa personalidade nós encontramos um caminho de vinculação com a espiritualidade, com as ideias que poderão significar os caminhos de mudança para cada um de nós. Esse nosso estudo de sexta-feira nós passaremos a fazer em grupos fechados, através de reuniões por enquanto virtuais, né, usando a plataforma de reunião como o Google Meet ou Zoom ou qualquer outro, né. Então serão grupos mais restritos, onde a gente terá a oportunidade de conversar, de, enfim, dialogar, de trazer mais elementos, né, para nossa compreensão, onde a gente possa se expor sobre as nossas necessidades, onde a gente possa ouvir uns aos outros, né, estar mais próximos, enfim, diante da realidade do contexto em que nós nos inserimos nesse momento. Para aqueles que estão nos acompanhando aqui via internet, que tiverem interesse de participar, a gente já colocou um link aqui na descrição do vídeo, quer no Facebook, quer no YouTube, né? Então, basta clicar no link, preencher o formulário, e aí nós vamos entrar em contato para transmitir o link, né, e que terem a oportunidade de participar da reunião. Nós tentaremos limitar um pouquinho mais as vagas, a princípio, para aqueles que realmente quiserem a gente poder ter uma interação maior. E começamos esse estudo já na próxima semana, né? Com o número de pessoas que tivermos, iniciamos. Se eventualmente você estiver vendo esse vídeo depois, né, do dia 26 de março de 2021, né, e quiser participar eventualmente, pode entrar em contato conosco através, né, dos vários canais de contato da casa, e a gente avaliar sempre a possibilidade de trazermos mais companheiros, né, de acordo com o volume, a quantidade que a gente tiver. Mas a gente entende que é uma oportunidade, mais uma vez, de fazermos um estudo mais aprofundado. E um estudo que vai ter por foco o tema Os Tempos São Chegados, com diversas matizes. Então a gente vai continuar estudando o pensamento, que, como a gente vê, é um tema fundamental nesse momento, né? Vamos estudar as ligações mentais, vamos estudar sobre a obsessão, sobre a prece, vamos estudar os trechos do Evangelho de Jesus que nos explicam esse momento da humanidade, como ele próprio, Jesus, já tinha dito, já tinha afirmado, enfim, uma série de temas que vão nos permitir ter uma compreensão melhor do momento que nós estamos vivendo. Novamente, para aqueles que tiverem interesse, o link estará aí embaixo.
Para aqueles que não seguirão conosco, né, nós temos aqui também na página da nossa casa, continuamos tendo a reunião aberta no Facebook aí às quintas-feiras, para todos os que quiserem participar, o estudo do livro Nosso Lar, e uma série de outras páginas respeitáveis, né, na internet que permitem o acesso à informação riquíssima. Né? A gente sempre recomenda o companheiro Divaldo Franco, né, A Mansão do Caminho, que certamente são referências para todos nós nesse momento e tem trazido um conteúdo relevantíssimo. Tá bom? Então, nós agradecemos a Jesus por essa fase, né, que nós tivemos esse estudo, que durou alguns meses durante essa pandemia. Né? Nós começamos com o propósito lá atrás do estudo do Livro dos Espíritos, ainda à época eu, Rodrigo, Adão, né? Tentando oferecer exatamente essa consolação que a doutrina espírita nos proporciona por meio do contato com o Espiritismo na internet. E nós agradecemos muito a Jesus, aos amigos espirituais que estiveram aqui nos nossos lares durante todo esse tempo, né, nos acompanhando nessa fase. E abrimos uma nova fase, confiando em Jesus, confiando nos amigos espirituais que estarão conosco e continuarão nos auxiliando. Então, meus amigos, um grande abraço a todos, aqueles que estiverem conosco na próxima sexta-feira, nos vemos em uma semana. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Que Jesus abençoe a todos.